Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Nessa aula aqui, a gente vai fazer a correção da atividade da última semana, né? Que a gente falou sobre o último caso de congruência de triângulos, né? Que foi aquele caso 5 para triângulos e retângulos. E a gente também deu uma revisada sobre os outros 4 casos, né? Tanto é que eu coloquei aqui já uma tabela com esse resumo, né? Porque eu falei para vocês que ela serviria como auxílio para vocês enquanto fizessem um exercício. Então, vamos lá. No número 1, eu coloquei aqui dois triângulos, né? ABC e MNP. E falei que eles são congruentes, ou seja, as medidas dos lados eles são iguais e as medidas dos ângulos também. Então, pelas indicações, determine o caso de congruência e as medidas de x e y. Então, eu quero saber qual caso que é. É o caso LLL, LAL, ALA, qual que é, tá? Então, primeiro, para fazer isso, eu tenho que observar quais medidas eu tenho, quais medidas congruentes eu tenho. Isso, o que acontece aqui? Eu tenho marcações, ó, aqui tá com 3 risquinhos e aqui também com 3. O que isso indica? Que esses lados são iguais. Então, eu sei que AB é congruente a MN, tá? Aqui também, ó, tem a mesma marcação, esses dois ângulos. Então, eu sei que o ângulo A é congruente ao ângulo M. E aqui também tem a mesma marcação. Eu sei, então, que AC é congruente a MP. Aqui ele me deu 60 e 30 e aqui x e y. Mas, sem observar o caso de congruência, se eles realmente são congruentes, eu não poderia ter conclusão alguma com relação a isso, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, 3 medidas que são congruentes, né? Lado, ângulo, lado. E o ângulo está entre os dois lados congruentes. Isso se encaixa em qual caso? Não é esse aqui? Quando eu tenho um lado, um ângulo e um lado, ou seja, um ângulo entre dois lados congruentes, eu tenho caso lado, ângulo, lado. Então, eu sei que esses triângulos realmente são congruentes. Se eles são congruentes, as outras medidas também têm que ser. Então, se eu colocar esse sobre esse, eles vão se sobrepor. E quem vai ficar aqui, ó, em cima do ângulo de 30 graus? Não é o y? Então, meu y vai ser 30 graus. E o meu x vai ser 60 graus. Se vocês quisessem saber a medida desse ângulo aqui, o que vocês iam usar? Somos os ângulos internos de triângulo. Eu já tenho 60 e tenho 30, tenho 90. Então, esse aqui tem que medir 90. Vocês iam encontrar 90, tá? Mas não era o caso aqui do problema. Eu só queria x e y saber o caso de congruência. Então, o caso é LAL. Lado, ângulo, lado. E x igual a 60 e y igual a 30, ok? Agora, vamos ver aqui no número 2. Eu coloquei a figura e que a informação que ele me dá é que o ângulo B é congruente a E. Realmente, aqui, ó, eles têm a mesma marcação. Então, eles são congruentes. E AB é congruente a DE. AB congruente a DE. Tanto é que ele colocou a mesma marcação aqui. Nessas condições, determinem as medidas de x e y. Esse é parecido com aquele que eu dei no exemplo para vocês, né? Primeira coisa, eu tenho aqui dois segmentos se cruzando, né? E eles estão formando aqui ângulos. E esses dois ângulos, eles são opostos pelo vértice. Qual a informação que eu tenho quando eu tenho ângulos opostos pelos vértices? A gente viu até no início, né? Que esses ângulos são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Então, olha só, quando eu vejo só um triângulo, eu tenho aqui esse lado congruente, esse ângulo congruente, esse ângulo congruente. E ainda tenho esse outro aqui, que é um ângulo reto. Só que eu poderia falar, os 3 ângulos são iguais e são congruentes. Na verdade, não. Eu não tenho um caso ângulo, ângulo, ângulo. Não existe isso. A gente viu no exercício passado que eu posso ter 2 triângulos com o mesmo medida de ângulo, mas eles não serem congruentes, os lados serem diferentes, né? Então, qual o caso de congruência que eu teria aqui? Eu tenho aqui, ó, lado, ângulo, ângulo e ângulo. Então, eu vou colocar aqui as informações para a gente conseguir visualizar com mais facilidade, tá? Para ficar mais claro para vocês. Então, aqui o ângulo C, no caso DCE, é congruente ao BCA. O ângulo D é congruente ao ângulo A. O lado DE é congruente ao ângulo AB. E o ângulo B é congruente ao ângulo E.
Então, olha só, eu tenho ângulo, ângulo, lado, ângulo. Se vocês notarem até na figura, eu tenho aqui um caso onde eu tenho um lado entre dois ângulos, ó. Um lado entre dois ângulos. Eu poderia me encaixar esse problema no caso ângulo, lado, ângulo. É sempre quando o lado ficam entre dois ângulos que eu já conheço. E eu poderia também, olha só, eu tenho o lado, ângulo adjacente e o ângulo oposto. Ó, lado, ângulo adjacente, ou poderia ser esse também, né? Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Então, poderia ser lado, ângulo, ângulo oposto. Poderia conseguir visualizar a congruência desses dois triângulos por esses dois casos, tá bom? Mas aí, então, concluí que eles são congruentes. Então, agora eu quero saber x e y. Então, olha só, esse lado tem que ser igual a esse. Então, o meu x tem que valer 4 centímetros. E esse lado, que é a minha hipotenusa, ó, veja que ela é hipotenusa, ó, tá oposta ao ângulo reto. Ela tem que ser igual a esse. Então, y vai valer 5 centímetros, ok? Então, aí, ó, a gente viu que eu poderia... No caso, eu nem precisaria dessa informação do APV, né? Porque eu já tinha aqui um caso ângulo, lado, ângulo. Mas eu coloquei para vocês visualizarem que, ao saber dela, você teria ter outro caso de congruência, tá bom? Então, vamos ver agora o número 3. No triângulo ABC, AC, ó, AC é congruente a MN. Então, já vou colocar aqui uma marcação. Mesma marcação para os dois para mostrar que eles são congruentes. E C é congruente a N. Então, aqui, ó, esse ângulo é congruente a esse. Você pode concluir que eles são congruentes? Olha só, além dessa informação que o enunciado nos dá, eu tenho aqui um ângulo reto, né? Eu tenho um ângulo reto aqui. Então, eu teria o caso que eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo. Que caso é esse? Não é o ângulo, lado, ângulo. Então, olha só. Posso concluir que eles são congruentes? Sim, posso concluir. Por quê? Pois possuem um lado, um ângulo e um outro ângulo, né? Congruentes. Caso, ângulo, lado, ângulo, tá bom? Então, aqui, ó, consegui visualizar o caso ângulo, lado, ângulo, porém, olha só, vocês devem prestar muita atenção que esse caso ângulo, lado, ângulo, o lado tem que estar entre os ângulos congruentes, tá? Ó, não poderia ser, por exemplo, um ângulo aqui e eu falar que é o caso ângulo, lado, ângulo, tá bom? Tem que ser assim, ó. Entre os ângulos está o lado congruente, tá ok? Então, aqui, sim, são congruentes, tá bom? Agora, vamos ver aqui o número 4. Observe a figura e responda. Eu tenho aqui dois triângulos e eu quero saber se é possível identificar algum critério de congruência. Caso eu consiga, qual seria? E eu consegui encontrar o valor de x, né? Então, olha só. Vamos ver aqui quais medidas eu tenho. Eu tenho um 7 aqui e um 7 aqui. Então, vou colocar a mesma marca para mostrar que eles são congruentes. Esses dois ângulos também são congruentes, porque ambos medem alfa. E eu tenho esses outros dois lados aqui, que ambos medem 5, mesma medida. Então, olha só. Eu tenho lado, ângulo e lado congruente. Lado, ângulo e lado. Que caso é esse? Não é o L, A, L. Lado, ângulo, lado. Veja que aqui, ó, o ângulo está entre os dois lados congruentes, tá? Então, se eu conseguir identificar esse caso, eu posso assumir, posso garantir que os outros ângulos e os outros lados também são congruentes. Então, eu sei que o meu 2x, ele vai ter que ser igual a quem? Ao 6, ó. 2x tem que ser igual a 6. Então, cheguei aqui em equação. Quero saber o valor de x. X vai ser igual a 6. 2 estava multiplicando, passa para cá dividindo. Então, o x vale 3. Então, é possível identificar algum critério de congruência? Sim. Qual? Lado, ângulo, lado. Qual o valor de x? 3. X igual a 3, ok? Bem simples, né? Foi só mesmo questão de observação. Agora aqui no número 5, parecido, um problema parecido. Novamente, eu quero saber se dá para identificar algum critério de congruência, qual é e qual o valor do x. Vamos observar aqui, então, as informações que eu já tenho. Olha só, vamos começar aqui do 7. Eu tenho esse lado que mede 7 nesse triângulo e esse lado que também mede 7. Tem um ângulo aqui beta e aqui também tem um ângulo beta. Tem um ângulo alfa e tem também um ângulo alfa. E vejam que o 7, que é o lado congruente, ele está entre dois ângulos também congruentes, né? Correspondentes congruentes. Então, eu tenho ângulo, lado, ângulo, ó. Ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. São congruentes? Sim. Se eu tenho esse caso, ângulo, lado, ângulo, eles são congruentes.
Qual que é o critério de congruência? Ângulo, lado, ângulo. Agora, então, eu quero saber o valor de x. Primeiramente, se eu conseguir identificar a congruência neles, eu posso garantir que os outros lados e os outros ângulos são congruentes. Então, o meu 2x menos a, ele vai ter que ser igual a quem? Ao 4. Então, 2x menos a vai ter que ser igual a 4. E o x mais a vai ter que ser igual a 5. X mais a vai ter que ser igual a 5. Eu cheguei aqui em um sistema de equações, tá bom? Então, olha só. Primeiro eu vou encontrar aqui o valor do meu a. O meu a, ele vai sempre ser 5. O x está aqui, vai passar, tá somando, vai passar para lá subtraindo. Então, a é igual a 5 menos x. Agora, eu vou substituir aqui, não já tem o valor de a. Então, eu vou continuar tendo 2x menos... O a não vale 5 menos x? Menos 5 menos x. Isso tem que ser igual a 4. Então, agora eu tenho 2x, um menos antes, ele vai mudar o sinal de todo mundo. Menos 5, menos x, mais x, que é igual a 4. Então, agora, 2x mais x... 3x igual a 4, 5 que está subtraindo, vai passar para lá somando. Então, meu x vai valer 9 sobre 3, o x vale 3, tá? Então, qual o valor de x? X igual a 3, ok? Então, aqui, conseguindo identificar o critério de congruência, eu consegui encontrar o x. Agora, no número 6... ele fala que na figura os segmentos AE e ED têm a mesma medida. Então, aqui, ó, AE e ED têm a mesma medida. Qual o valor de x? Então, olha só, eu tenho esse lado congruente, já sei que eu tenho aqui esses ângulos congruentes, são ângulos retos, e tenho esse também, esse ângulo aqui que vale 20, também são congruentes. Então, eu tenho um lado, um ângulo e um outro ângulo. Eu tenho algum caso onde eu tenho lado, ângulo e ângulo? Tenho, né? Nessa ordem, né? Não poderia ser ângulo, lado, ângulo, porque o lado não está entre dois ângulos congruentes, tá? Eu tenho aquele caso onde eu tenho um lado, o ângulo adjacente e o ângulo oposto. Então, aqui, ó, seria esse caso, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Então, se eu conseguir identificar esse caso de congruência, eu posso garantir que eles são realmente congruentes. Então, os outros ângulos e outros lados vão ter a mesma medida. Então, esse meu 2x mais 10, ele vai ter que ser igual a 16. Então, 2x mais 10 tem que ser igual a 16. Isolando o x, eu tenho 2x igual a 16. O 10 vai passar subtraindo, vai ficar só 6. X é igual a 6 sobre 2, x igual a 3 centímetros, né? Então, encontrei o valor de x. Agora, aqui no número 7, mesma coisa. Quero saber o valor, só que agora da soma x mais y, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou tentar identificar são o caso de congruência, né? Qual o caso de congruência que tá aqui. Mas seria necessário? Não, porque ele já garantiu que eles são congruentes. Mas eu quero só mostrar para vocês que vocês podem praticar também, mesmo quando o exercício não pede aquilo. Então, eu tenho um lado, um outro lado, e eu sei que aqui também vai ter a mesma medida. Nesse caso, será que teria algum critério de congruência que eu posso identificar aí, caso o problema não falasse que eles são congruentes? Ó, eu tenho um ângulo, lado e um outro lado. Não tem nenhum critério de congruência que tenha esses três elementos nessa ordem, né? Nem lado, lado, ângulo. Então, eu não conseguiria aqui identificar esse critério, que eles são congruentes sem que o problema me falasse, tá bom? Porque não consigo identificar aqui nenhum caso de congruência. Mas, enfim, ele já afirmou que eles são congruentes. Então, eu sei, ó, que se eu tentar colocar um triângulo sobre o outro, esse lado vai coincidir com esse. Então, eles são congruentes. 3y mais 1 vai ser igual a 16, né? E quando eu dobrar novamente, ó, esse lado vai coincidir com esse aqui, ó. Esse com esse aqui. E esse com esse aqui. Então, 2x mais 1 vai ser igual a 13. Ele quer saber o valor da soma x mais y. Olha só, se ele quer a soma, eu vou simplesmente somar esses elementos, né? 2x, x mais y. Só que aqui, por enquanto, eu vou fazer o quê? Vou resolver primeiro esse e resolver esse. 2x mais 1, se eu isolar 2x, eu vou ter 2x igual a 13 menos 1. E x vai ser igual a 12 sobre 2. X vai ser igual a 6. Então, já tenho o valor do meu x. Aqui eu tenho que 3y vai ser igual a 16 menos 1. Então, y vai ser igual a 15 sobre 3, que vai ser igual a 5. Então, já tenho o valor do meu y, que vale 5. Então, a soma x mais y vai ser 6 mais 5, que é igual a
11, tá bom? Então, tem que prestar muita atenção também que o problema pede, né? Nem sempre você vai pedir só x ou só y, vai pedir a soma, como foi aqui. Então, você tem que encontrar os dois e somar. X mais y aqui, no caso, vai ser 11, que é a resposta. E vejam que aqui, ó, foi importante de falar que eles são congruentes, porque a gente não conseguiria identificar aqui um critério de congruência, ok? Então, por hoje é só essa parte da correção.